Paz do Senhor, irmãos. Hoje eu quero deixar um estudo para você a respeito de possessão e opressão. Vamos ver o que está escrito no livro de Lucas, no capítulo 4, em versículo 18. As palavras de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Bem, aqui nós entendemos que tem, dentre várias citações de Jesus, tem a libertação aos cativos. Que libertação é essa? Espiritual. Vamos ao segundo texto, Lucas 11, do 24 ao 26, diz assim: a estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Quando fala de casa, está falando do nosso corpo. Os demônios são espíritos, assim como os anjos são espíritos. Que os demônios são, na verdade, anjos caídos. Então, quando se fala de casa, não está falando da matéria, está falando do nosso corpo. Perceba que no Novo Testamento nós temos essa compreensão de que tanto o Espírito Santo habita em nós, quanto os demônios habitam em nós. Então, por mais que algumas pessoas não creiam, por mais que algumas pessoas não entendam, é assim que acontece. Nosso coração é a sede da vida. E aqui nós temos 2 situações. A possessão, que é quando Satanás toma a mente da pessoa e ela perde a consciência. E nós temos a opressão. Nem sempre a pessoa está possessa, mas Satanás está manipulando a sua mente. Então são 2 coisas muito sérias e eu quero meditar com você. Claro que é impossível discorrer todos os textos, mas alguns eu quero usar como exemplo para tirar algumas lições. Vamos a Marcos no capítulo 1, do 23 ao 27, diz assim: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viesse para nos perturbar antes do tempo? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai do homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram ao ponto de perguntar entre si: o que é isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles obedecem. Vamos analisar fatos aqui. Jesus entrou na sinagoga e ali apareceu uma pessoa endemoniada. Você percebe que os demônios reconhecem Jesus e vêm até Jesus? Aqui nós temos o primeiro princípio, que se chama princípio de autoridade. Você que é cristão, ou você que já foi em uma igreja cristã, você percebe que se houver uma agitação em uma pessoa, um problema tal, não estou falando de problema de ordem psicológica, natural, estou falando de problema de ordem espiritual. Esse espírito será expulso em nome de Jesus, porque o único que tem autoridade no mundo espiritual é Jesus. Então, sempre nós, os cristãos, vamos usar dessa estratégia que é bíblica. Nesse caso, esse homem veio até Jesus e confronta: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Conhece o nome de Jesus? Conhece de onde Jesus vem? Conhece tudo. Aí Jesus, repreendendo, diz: sai dele, fica quieto, o demônio, e sai. Aí o texto deixa claro que o demônio agitou aquela pessoa. Quem já viu uma pessoa possessa sabe que geralmente acontece isso? As pessoas falam,
elas têm várias reações, elas se jogam no chão, elas tentam pular nos outros. Eu particularmente não gosto muito dessas cenas, mas faz parte, e quando isso acontece, em nome de Jesus, tem que resolver o problema. Agora vamos a Marcos 5. Marcos 5 tem o relato do gadareno. Ainda que na tua Bíblia fale Gerazeno, tá? É a mesma coisa, é o mesmo assunto, é o mesmo lugar. Gadara era um lugar. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos gadarenos, ou gerazenos. Ao desembarcar, logo veio 2 sepulcros ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo. Nesse texto, eu quero esclarecer algo para você. Existem os demônios territorialistas. Nesse caso aqui, esse demônio, ele toma conta de um lugar chamado Gadara. Tem todo um histórico que eu não vou entrar em detalhes, mas ali tinha uma criação de porcos, que era contra a lei de Deus. Então ali havia um espírito de desobediência que já vinha agindo, tal. E Jesus vai até esse lugar. Quando Jesus chega nesse lugar, veio até ele um homem possesso de espírito imundo. Você percebe que os demônios, eles vêm até Jesus? Porque quando Jesus chega, eles perdem todo o poder, eles perdem a legalidade. Onde Jesus chega, eles têm que se submeter. Então, esse endemoniado vem até Jesus. Vamos analisar agora a condição dessa pessoa. Olha só. Vivia nos sepulcros, nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Ele tinha uma força tremenda, uma força extraordinária. Não adiantava colocar na prisão, ele arrebentava. Não adiantava colocar, aqui fala grilhões, algemas, não adiantava prendê-lo. Ele arrancava tudo, não por força humana, mas pelo espírito imundo, demônio que estava sobre essa vida, ou nessa vida, possuindo a sua mente. Aí a Bíblia diz o seguinte: andava sempre de noite e de dia, gritando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Tá? Então ele andava gritando, ele andava enlouquecido, ele arrancava a roupa, ele se feria a si próprio, uma pessoa totalmente fora da sua consciência. Versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Isso aqui é fantástico. Porque o endemoniado, olha o nível de demônio. Você tem que entender que existe hierarquia no mundo espiritual. Existem aqueles endemoniados que você chega e diz, sai em nome de Jesus, ele sai. E tem uns que você ora, expulsa, ele não quer sair. Hierarquia no mundo espiritual. Tem casos que você tem que conversar com a pessoa, quando ela está lúcida, como eu já fiz, e perguntar o que você fez. Aí eu recebi alguns relatos. Eu fiz um pacto na Umbanda, eu fiz um pacto na cachoeira, entende? Você tem que descobrir o histórico para você trabalhar em cima disso. No caso de Jesus, não precisa saber do histórico de ninguém, porque ele é autoridade, então ele chega e expulsa. O que importa? Esse endemoniado correu até Jesus e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ou seja, você precisa prestar atenção nas entrelinhas do texto. Todos eles reconhecem Jesus. Engraçado que o povo da época de Jesus não reconheceu Jesus como Messias. Os demônios reconhecem Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Eles sabem quem é que está ali num corpo humano. E Jesus lhe disse: espírito imundo, sai desse homem. Aí Jesus perguntou para ele assim: qual é o teu nome? E ele responde: Legião. Por que Jesus perguntou se Jesus já sabia? Aqui não se trata de Jesus, se trata de nós, dos discípulos, das pessoas que estavam ali, e hoje nós que temos os relatos bíblicos. A gente precisa entender que no mundo espiritual existe uma organização, existe hierarquia, existe possessão. E nesse caso, quando Jesus perguntou o nome, não é porque Jesus queria iniciar um diálogo com esse endemoniado. Ele só queria que eu e você compreendesse
A que nível chega a possessão espiritual? E aí ele chega a dizer, legião é o meu nome, ou seja, muitos demônios. Muitos, muitos, muitos demônios. O porquê esses demônios entraram na vida desse rapaz, nós não sabemos, mas tem um histórico. Eles não entraram na vida desse moço a troco de nada. Versículo 10. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Porque eu disse para vocês que aqui se trata de um demônio territorialista. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós mudamos muito de cidade por causa do nosso trabalho como pastores. Quando a gente chega num lugar, ali existe uma potestade, um principado, estou falando de hierarquia no mundo espiritual a respeito dos demônios. Essa cidade tem um histórico, aí você vai pesquisar o histórico da cidade, ou no início ela foi consagrada a demônios, teve muita morte. Perceba que em cada cidade existe uma atuação diabólica. Tem cidades em que o suicídio é uma loucura. Tem cidades em que a possessão, o homicídio, assassinato acontece com muita frequência. Quando a gente chega nessas cidades, a gente tem que prestar atenção. Eu trabalhei numa cidade em que toda semana morria um caminhoneiro. E eu convoquei o círculo de oração e disse, vamos orar porque não está certo. E entramos em campanha mesmo de oração e jejum e parou a mortandade de caminhoneiros. Então, em cada lugar, em cada cidade, existe uma atuação. Isso se chama demônios territorialistas. E a igreja precisa se manter acordada. Porque nós temos um grupo de pessoas que nos acompanham nos eventos, nas festas, mas não tem noção do que é guerra espiritual. Mas a igreja de Cristo, pé no chão, raízes, firmes, vida de consagração e oração, essas pessoas são chamadas de guerreiros espirituais. Porque através das suas orações, intercessão, guerra espiritual, elas vão avançando no mundo espiritual e os demônios vão ter que ir recuando. Qual é a situação na tua cidade? Aqui acontece muito homicídio, muito suicídio. Comece a orar nesse sentido e a pedir a Deus, a Jesus Cristo, porque nenhum de nós tem poder, tá? Se acontece alguma coisa, em nome de Jesus, comece a orar e a interceder pela tua casa, tua família, tua cidade. Porque você não conhece o histórico das pessoas. Deus conhece e o diabo conhece. Quantas crianças foram consagradas a demônios são inocentes, nem sabem o que fizeram com elas e estão ali possessas, sofrendo. Nesse caso aqui do Gadareno é muito interessante frisar isso, demônios territorialistas, porque eles dizem o seguinte, não nos mande para fora do país. Eles tinham um principado ali que eles agiam naquele lugar. Ora, passava ali pelo monte uma manada de porcos e os espíritos imundos rogaram a Jesus, manda-nos para os porcos. Por mais que algumas pessoas não compreendam e achem que isso é cultural, aqui havia uma desobediência, havia uma legalidade para os demônios entrar e agir nesse lugar. E Jesus permitiu, porque os porcos eram imundos para aquele lugar. Os demônios entraram neles e a Bíblia diz que eles se precipitaram no despenhadeiro, cerca de 2.000 porcos. E eles acabaram caindo no mar e se afogaram. Aí o versículo 14 diz assim, os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Agora tem um outro fato aqui. Versículo 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, aquele que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Olha só, Jesus libertou aquela pessoa da possessão maligna na sua mente. Os demônios saíram, a pessoa voltou ao seu juízo. Opa, eu estou nua, tenho que me vestir. Eu não ando mais em sepulcros, eu não ando mais me ferindo, agora eu estou são. Eu estou de volta na minha consciência. É isso que Jesus faz. Quando a gente fala em libertação na igreja, é isso. É a pessoa não andar agindo como um louco, e muitas vezes por possessão, não por um problema mental apenas, mas quando Jesus toca, liberta, transforma, a pessoa volta ao seu estado natural. É fantástico o que Jesus faz na vida das pessoas. Porém,
Os que haviam presenciado os fatos contaram o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar que Jesus se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vai para tua casa e para os teus e anuncia tudo que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi, começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Perceba que o povo, olha como o povo não entende as coisas. É fantástico isso aqui. É terrível isso aqui. Não entenderam. Viram a libertação do rapaz, mas preferiram pedir que Jesus se retirasse da cidade. Eu acho muito interessante esse texto, porque quando o rapaz pede para ir com Jesus, claro que ele queria ficar perto de Jesus, foi quem libertou ele. Jesus disse não. Aqui tem algo muito interessante. Tem aqueles que Jesus chamou os discípulos para estar com ele na missão, e tem aqueles que Jesus liberta para ficar na cidade fazendo missão. Isso aqui é lindo. Aí Jesus disse: vai e anuncia. Agora você é um missionário. Você é uma testemunha. O que aconteceu com você, a tua libertação, a tua transformação, é um testemunho para a evangelização. Olha que coisa linda. Só evangeliza quem teve realmente um encontro literal com Jesus Cristo. Vamos agora a Marcos, no capítulo 9, do 17 ao 29. Eu não vou ler tudo, você pode conferir na tua casa. Mas aqui, um pai roga pela libertação do filho. No versículo 18 diz assim, ó: este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, ele espuma, ri nos dentes, vai se definhando. Aí o versículo 20, trouxeram, quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou, com violência, e caindo por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso sucede? Desde a infância. Você percebe que possessão não é uma coisa assim, ó, da noite pro dia? Tem pessoas que passam anos e anos e anos possessas por demônios. Isso aqui é terrível, isso aqui é triste. Ainda bem que Jesus deixou claro que através dele as pessoas podem ter libertação, e nós, o nosso papel é intercessão, é lutar pela transformação das pessoas. Muitas vezes eu tenho lançado no fogo, na água para o matar, mas se tu pode alguma coisa, tem compaixão de nós. E Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Olha aqui. Tem pessoa que você luta, e daí você pergunta se ela crê. Não. Quer aceitar Jesus? Não. Pudera. Claro que isso é quando a pessoa está lúcida, e nesse caso ela está falando com o pai do menino. A vitória do menino, a libertação vem pelo crer do pai. Aqui já entra outro contexto. Famílias que têm que lutar uns pelos outros. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Versículo 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: olha só, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Você percebe as atuações de Satanás? No caso do gadareno, louco. No caso desse menino, mudo e surdo. Ele não era mudo e surdo. Era o espírito imundo que estava nele, que não deixava ele se comunicar. Olha só. E ele, exclamando e agitando muito, saiu, deixando o menino como se estivesse morto. E muitas pessoas disseram: ele morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e o menino se levantou. Agora aqui tem outro detalhe. Quando entrou em casa, os discípulos perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: essa caça de demônio não sai senão por jejum e oração. Você percebe que você tem que ter vida de oração e de jejum para que os demônios não entrem na tua casa, não tomem a tua casa, tanto coração, corpo, como família, como geração. Tem demônios que se perpetuam nas famílias, nas gerações. Gente, tem que romper esse ciclo. Aí vem aquela história assim: quantas vezes eu já vi: meu avô era assassino, meu pai foi assassino, eu tenho vontade de ser assassino. Eu ouvi isso de pessoas. Demônios tentando se perpetuar nas gerações. Em nome de Jesus, expulse. Em nome de Jesus, não aceite. Teve coisas na minha vida que eu percebi Satanás tentando entrar. E eu fui para a oração e roguei a Jesus
essa casta, essa qualidade de demônios aqui você percebe muito claro hierarquia espiritual. Não deixe os demônios entrar na tua casa. E se entraram, faça o que é certo. Clame por Jesus. Vai para uma igreja. Igreja de oração. Igreja onde tem palavra. Não vai atrás de loucura, não. Vai atrás de quem tem responsabilidade com Deus. De quem tem frutos espirituais. Eles vão te ajudar. Vamos agora a Lucas no capítulo 13, que também tem algo bem interessante. Lucas no capítulo 13 diz assim: a cura de uma enferma. Ora, ensinava Jesus no sábado em uma das sinagogas e veio uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Há 18 anos andava encurvada e não podia endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Existe a enfermidade natural, física, oriunda de má alimentação, de estresse, a enfermidade natural. Nesse caso aqui, as pessoas tratavam isso como uma enfermidade. E eu já vi pessoas com enfermidade nesse sentido, em que os ossos se encavalaram e teve problema na sua coluna, encurvou. Só que nesse caso não, a coluna estava sã, era um demônio, um espírito. E quando Jesus tem contato com essa mulher, ele liberta. Quando eu olho para as pessoas, muitas vezes eu não consigo detectar se é algo físico, natural ou espiritual, mas Jesus já sabia. Você percebe as atuações, a diferença? O homem com o espírito imundo, o gadareno que andava louco, o menino surdo e mudo por causa do espírito e essa mulher encurvada? Não brinque com o que é espiritual. Mas agora, os discípulos receberam a autoridade de Jesus, porque agora Jesus, vamos para outro nível. Jesus não está mais aqui. Já morreu, já ressuscitou, já foi assunto ao céu. E agora, o que é que a gente faz? Eu vou deixar um exemplo para você em Atos, no capítulo 16, do 16 ao 9, Paulo e Silas pregando. E vinha uma mulher atrás, gritando: ei, esses dois são servos do Deus Altíssimo. Mas quem estava no coração dessa mulher não era um espírito vindo da parte de Deus. Era um espírito maligno, imundo. Aqui eu quero deixar um conselho aos cristãos. Você já aceitou Jesus como Salvador? Você já está no processo de santificação? O que é processo de santificação? Deixando o pecado e vivificando o espírito? Ok, esse processo é lindo, maravilhoso, difícil também, mas você consegue, porque muita gente consegue. Agora você precisa buscar algo chamado discernimento de espíritos. O que é o discernimento de espíritos? É enxergar com clareza quando é Satanás que está agindo. E os demônios não agem só lá fora, eles agem entre nós. Se a gente não tiver discernimento. Olha só, Paulo e Silas pregando e ela estava elogiando. Paulo e Silas podiam encher o coração de orgulho e de vaidade. Ah, nós somos servos de Deus mesmo. Olha, tem gente reconhecendo. Paulo olhou para ela e disse: sai dela, espírito de adivinho, espírito imundo, sai dela em nome de Jesus. E a mulher foi liberta. Resultado? Prisão, foram açoitados, não importa, a mulher foi liberta. Por trás dessa adivinhação, existiam alguns homens que lucravam, que ganhavam bem. O que importa? Onde o evangelho chega, o evangelho traz cura, traz libertação, traz transformação. Por isso que tem pessoas que você conhece que outrora, moralmente, eram terríveis. E hoje, eles se corrigiram moralmente. Não é que eles se transformaram em alguém superior, eles foram tocados por Jesus, entenderam, perceberam os seus pecados, se arrependeram e estão agora em uma nova vida com Cristo. Todo ser humano precisa de um toque espiritual da parte de Deus. Não brinque com o que é sério, não brinque com o fato de ser cristão, não brinque com o fato de você vir para a igreja, tudo é um tempo. O fato de nós ir para a igreja se chama oportunidade de servir a Deus e de aprender. Dedique os seus dias a aprender a palavra, a entender como os demônios agem, abre parênteses, tá? Não vira um paranoico, pelo amor de Deus, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de discernimento
vigilância. E sim, leve a palavra de Deus para alguém que as pessoas precisam. Tem muita gente possessa por demônios, que você acha que é uma loucura e é demônio. E tem muitas pessoas oprimidas. Quantas pessoas que nunca saem de uma depressão? Ninguém está livre de uma depressão. Mas você não pode ficar a vida inteira assim. Quantas pessoas que nunca conseguem sair dos seus problemas? Ore pela tua casa, pela tua família. Peça para o Espírito Santo te mostrar se há na tua casa algo. Ponto de contato. O que é isso? De repente, alguma coisa que você ganhou, que você comprou, sem você saber, aquilo foi consagrado a demônios. Eles vêm. É ponto de contato. Por que nós éramos instruídos quando criança? Quando ver um despacho na rua, os pais diziam, não toque, não mexa. Ah, porque tem medo. Aquilo foi consagrado a um demônio, a uma entidade. E ele vem, ele vai requerer, é dele. Então, não brinque com as coisas espirituais. Agora, ao nome de Jesus, você percebeu. Todos os demônios se submetem. Seja do soldadinho ao chefão. Ao nome de Jesus, todos eles se submetem. Então, se esconda em Jesus. Busque Jesus. Mantenha o teu relacionamento com ele. E o inimigo não poderá tocar em você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.